Vamos começar então com as informações do Flamengo, lá direto dos Estados Unidos, porque tem novidade também na Central do Mercado, já falaremos aqui também no Troca de Passes, mas começando com as informações direto dos Estados Unidos, lá com a Lívia Laranjeira. Tudo bem, Camila? Um abraço para todo mundo ligado com a gente no Troca de Passes. Tô aqui para atualizar todas as informações do Flamengo nessa sexta-feira e começo com uma notícia que não sai aqui de Orlando. Ela chega da Europa, onde estão o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo de futebol Bruno Spindel. Eles acertaram hoje a contratação do lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha. Era uma negociação difícil porque o Flamengo tinha que se acertar com o próprio jogador, claro, e com dois clubes, com a Roma, que detinha os direitos econômicos do Vinha, e com o Sassuolo, onde ele estava jogando emprestado. Mas a chegada do Braz e do Spindel na Europa ajudou a destravar essa negociação. Então o lateral esquerdo chega e deve assinar contrato até o final de 2028. Ele vai ser o segundo reforço do Flamengo para essa temporada. O primeiro tinha sido o De La Cruz, que está com o elenco aqui em Orlando. Hoje o elenco do Flamengo realizou os primeiros trabalhos aqui na Flórida. A gente pôde acompanhar os minutos iniciais da atividade da parte da manhã. De La Cruz estava em campo com os companheiros e há, claro, uma expectativa muito grande pela estreia dele com a camisa rubro-negra. O De La Cruz não pôde estrear pelo Campeonato Carioca por uma questão burocrática, ele ainda não estava liberado, então essa estreia deve acontecer nos amistosos aqui dos Estados Unidos. O Flamengo treina novamente pela manhã, nesse sábado, e aí no domingo faz o primeiro amistoso diante do Philadelphia Union. É uma programação intensa, o Flamengo vai ficar 13 dias aqui em Orlando e só vai ter 2 folgas, sempre nos dias seguintes aos jogos, então vai ter muito treino, vai ter muito trabalho. Tite preparando o grupo para essa temporada de 2024. Camila, a gente segue acompanhando tudo por aqui e qualquer novidade eu trago na programação do Sport TV. Um abraço! Valeu, Lívia. Um abraço para você. A gente segue acompanhando aí também suas reportagens, atualizações do Flamengo, treinando já com seu time principal, então, nos Estados Unidos. Vamos falar, então, da Central do Mercado, já que a Lívia já trouxe algumas informações aí da chegada do Vinha. Foi a notícia de hoje, né, do Flamengo, mais um reforço para essa temporada. Duda Dal Ponte já está aqui com a gente para atualizar tudo sobre a Central do Mercado. Boa noite para você, Duda. Começando, então, com o Flamengo. Tem outras informações dessa chegada do Vinha. E aí, se tem lateral chegando, tem gente saindo também nesse elenco, né? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Camila, Mansur, Alex. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui no Troca de Passes. Então, a Lívia já confirmou pra gente, né, esse acerto de Flamengo com o Matias Vinha, que pertencia à Roma. E esse acerto girou em torno de 8 milhões de euros. A gente trouxe aqui a informação ontem no Troca que o Flamengo queria pagar 6 milhões, a Roma pedia 10 e o denominador comum foi 8 milhões de euros, ainda com um bônus. Caso o Matias Vinha conquiste com o Flamengo a Libertadores, a Roma ganha ainda mais 500 mil euros e se ganhar o Campeonato Brasileiro, ganha mais 500 mil euros. Então essa negociação pode chegar a 9 milhões de reais. Pra gente ter uma noção, o Matias Vinha, a gente sabe que ele já atuou aqui no Brasil, no Palmeiras, e o Palmeiras comprou ele junto ao Nacional, 50% dele em 2020, por 16 milhões de reais, em números arredondados. Em 2021, ele foi vendido para a Roma por 80 milhões de reais. E agora, em 2024, ele é vendido ao Flamengo por 43 milhões de reais. Então, bastante variação. O Flamengo comprou 100% do atleta, que chega com um contrato de 5 anos até 2028. Como a Camila falou, se tem lateral esquerdo chegando para substituir Felipe Luiz, que se aposentou, tem lateral direito saindo, porque o Flamengo tem 3 opções na lateral, Mateuzinho, Varela e Wesley, e o Mateuzinho já está em São Paulo treinando com o elenco do Corinthians. No começo da semana ele fez exames e se juntou ao elenco do Corinthians. Mas essa negociação ainda não está assinada. Isso porque o presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou que só vai assinar caso o Flamengo mude 2 cláusulas. A primeira, caso o Mateuzinho seja vendido ao longo de 2024, o Corinthians tem que receber uma taxa de vitrine. E a segunda, o Flamengo não pode tirar ele a qualquer momento, porque essa é uma cláusula que está em contrato e por isso o Augusto Melo não quer assinar. Ele só falou, né, que só vai assinar caso essas 2 cláusulas sejam mudadas pelo Flamengo. Caso seja assinado o contrato, o Mateuzinho chega com um contrato de empréstimo por 1 ano, sem opção de compra. Então ainda não está sacramentado. Ele já treina com o Corinthians, mas ainda não é jogador do Corinthians oficialmente. É sempre bom deixar as coisas muito bem amarradas, porque já já a gente vai falar de alguns casos em que isso acabou trazendo problemas. Duda já volta com a gente
com mais informações da Central do Mercado. Mas começando, inclusive, pelo Vinha, né? Que é a notícia do Flamengo nessa sexta-feira, trazida já no início do dia pelo Fred Gomes, os amigos lá do GE. Globo. E é uma segunda contratação. O Flamengo, a princípio, só tinha anunciado o De La Cruz. E é um jogador para um setor do campo, Mansur, que nos últimos anos, né, mesmo desde 2019, esse elenco que conquistou títulos importantes vem sendo uma sequência de temporadas, conquistando grandes títulos, um elenco milionário, enfim, um dos maiores e de melhor qualidade do futebol brasileiro, mas as laterais sempre foram um certo ali asterisco, um ponto de debate. Em alguns momentos mais equilibrados, em outros momentos sempre alternando os jogadores. Agora, muito pela ausência do Felipe Luiz, mas o Flamengo vai ao mercado na tentativa de investir nessa posição e traz um jogador que teve uma passagem muito boa no futebol brasileiro, que foi pelo Palmeiras, o Vinha, né? Bom, é que quando você cita 2019, é muito curioso, porque aquele time que teve um nível de atuação impressionante naqueles 6 meses do segundo semestre de 2019 e um pouco no início de 2020, com o Jorge Jesus, ele era o resultado de uma combinação de fatores que é muito difícil de se repetir. Você ter ao alcance do futebol brasileiro, naquele momento, jogadores como o Rafinha e o Felipe Luiz, livres de contrato, no mercado e ainda em condições de impactar tanto o futebol. O Rafinha está jogando em bom nível até agora, sim, no São Paulo, mas naquele momento, em especial, voltando 4 anos no tempo, Felipe Luiz ainda em condições de se exibir em altíssimo nível no futebol brasileiro, especialmente na forma que aquele Flamengo jogava. É uma combinação muito difícil de se repetir, né? Então, naturalmente, quando esses jogadores saem, você encontrar outros nomes nesse nível não é simples. O Vinha é muito compreensível a busca do Flamengo por ele, não só pela ausência do Felipe Luiz, pela necessidade de ter mais um jogador. Hoje a lateral esquerda do Flamengo tem só o Ayrton Lucas. É uma questão de característica. O que o Tite espera dos seus laterais hoje, e é sempre bom ter isso em mente até na hora de avaliar a atuação desses jogadores. Sim. Porque o que o Tite espera dos laterais hoje do Flamengo, aparentemente, é muito parecido com o que ele esperava dos laterais da Copa do Mundo da Seleção Brasileira. Laterais que se juntam ao volante, formando um trio que, ao mesmo tempo, inicia a organização das jogadas e tenta proteger o contragolpe, o que não impede que, na hora de definir jogadas, eles ultrapassem como mais um elemento ofensivo. O tal do lateral construtor. Lateral né? construtor. O Ayrton Lucas, que é ótimo jogador, que tem muitas virtudes, ele se destaca muito mais quando ele recebe a jogada em progressão, em ultrapassagem, em velocidade. É um lateral muito mais de passagem do que de construção. Não significa que ele não vai jogar com a chegada do Vinha, mas haverá 2 jogadores de características diferentes e situações de jogo podem fazer o Tite optar por um e por outro. Hoje você, na teoria, vê o Vinha mais adaptável a esse modelo. Então, essa insistência do Flamengo, o valor alto pago, acho que tem muito a ver com a característica do jogador. Mas ainda conseguiu negociar, né? Porque os valores, a princípio, eram maiores. O Flamengo começou em 10, o Flamengo começou em 6, terminou em 8. O Vinha tem bom passe. Ele tem a capacidade de usar o pé direito dele, lateral, canhoto, mas uma capacidade de usar o pé direito. E para jogar por dentro, quando você traz para dentro, ter a chance do passe com o pé direito te abre mais possibilidades. E aí, assim, na Roma ele teve uma primeira temporada com bastante jogo, menos jogo no Bournemouth, na Premier League. E aí pode se argumentar, ele não impactou a Premier League. Se ele impactasse a Premier League, ele não estava voltando ao Brasil. Sim. É uma condição do futebol brasileiro hoje. Mas imagina-se que venha um jogador de alta qualidade para os nossos padrões e que pode ser um reforço importante para o Flamengo. Nesse cenário, né, que o Mansur traz, Alex, de como funciona o modelo de jogo do Tite, como o Vinha se adaptaria melhor a essa função de lateral do que o Ayrton, dá para imaginar, de repente, até o Ayrton sendo utilizado como um dos extremos, que o Tite gosta de chamar assim, como jogador, talvez em algumas situações, mais como um ponta até do que como um lateral, pela capacidade que ele tem de velocidade, de abrir o campo? É possível porque o Ayrton Lucas e o Vinha também, eles têm muito boa essa característica de construtores, mas o Mansur fala bem que o Ayrton Lucas, ele precisa ainda desenvolver um pouco mais, porque ele é jovem, é possível essa questão de quando ele está por dentro, sendo esse construtor, sendo esse jogador de suporte, que ele vira, de repente, pode virar um volante, entre aspas, porque às vezes a gente denomina, mas eu acho que o campo ele tem que ser bem ocupado. Independente de quem esteja ocupando, tem que saber fazer essa função para você poder manter um equilíbrio de equipe. Só que o Ayrton Lucas é melhor ele ultrapassar por fora, ou por dentro também pode ser, mas ali ele tem o Cebolinha nessa característica. Quando jogar o Bruno Henrique,
que vem mais por dentro, ele tem mais essa possibilidade. Porém, quando tem o Cebolinha, tem que criar uma dinâmica, e é possível criar uma dinâmica desse nível, para que ele ajude a não dobrar facilmente a marcação em cima do Cebolinha e criar uma opção. Só que ele realmente é mais de ultrapassagem, mas ele tem muito talento para construir, para ser um cara, um assistente, alguma coisa desse tipo. Então o Vinha vem e acaba trazendo também uma condição de competitividade e nível de crescimento para o próprio Ayrton Lucas, que eles acho que pode aprender um com o outro. É possível, acho que ganha uma baita de uma opção na lateral esquerda. O Vinha também eu contrataria assim de olho fechado. Mas o Ayrton Lucas, as coisas que ele tem para evoluir, eu acredito que é possível porque ele tem condição, ele tem talento. E essa discussão dos 10 milhões, 6 milhões ou 8 milhões foi a diferença entre o Matias Vinha e o Matias Vem. Não. Tá vendo? Que bom, cara. Eu fico feliz quando você Nossa. se solta, cara. Depois Essa é muito boa, cara. Depois dessa, eu vou até mudar de assunto. Ah, Não, você mas foi tá ótimo. Foi bom, amiga, pra sua... Incentivo. Incentivo. Tá soltinho pras Uma férias. favinha. Mas não vem mais. Por aí, nossa linha de raciocínio. Então, já falando com a Duda em relação a Matias